Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 2 e nessa aula nós vamos falar sobre escalas de temperatura. Mas antes da gente começar essa aula, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badale esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo novo for postado. Tendo feito isso, vamos à aula. Bom pessoal, como eu disse na última aula, há relatos de que na Idade Média havia mais de 300 escalas termométricas pelo mundo. Com a comercialização foi necessário a gente falar a mesma língua. Daí esse cara, Celsius, em 1742, estabeleceu uma escala da seguinte forma. Ele pegou um recipiente contendo água e gelo em equilíbrio a uma pressão de 1 atm e nesse recipiente ele colocou um bulbo contendo mercúrio. E ele fez a marcação de 0 graus centígrados nessa situação. Daí ele pegou um outro recipiente contendo água e vapor em equilíbrio a pressão de 1 atm e colocou o bulbo contendo mercúrio e fez a marcação de 100 graus centígrados. Daí ele criou a escala de 0 graus centígrados a 100 graus centígrados. Essa escala ela varia de 100 em 100. Hoje em dia é falado graus Celsius, mas ainda vemos por aí graus centígrados. Essa escala é a escala mais usada porque esse experimento é o mais fácil de se obter ao nível do mar, pois é bem fácil a gente conseguir gelo e água evaporando. Então esse experimento é o mais tranquilo de fazer, então essa escala é a mais usada. Mas como eu disse, há relatos de mais escalas. Em média hoje nós temos por volta de 30 escalas pelo mundo. Vamos ver mais uma escala. Escala Fahrenheit. Este cara era polonês. Em 1727 ele fez a seguinte relação. Ele fez uma escala variando de 0 graus a 100 graus. Ele colocou num recipiente água, gelo e sal. E ele pegou como referência 0 graus essa solução de água, gelo e sal. Há relatos na história que nem Fahrenheit sabia a quantidade de sal nessa solução. E 100 graus ele pegou como referência o corpo humano. Você deve estar acostumado a ver a escala Fahrenheit variando de 32 graus a 212 graus. Essa variação é comparada à escala Celsius. A escala real feita por Fahrenheit foi essa aqui. Bom, vamos ver mais uma escala, a escala Kelvin. Ele pegou um recipiente contendo um volume V de um gás ideal. Nós iremos fazer o estudo dos gases ideais mais adiante. Ele elevou a temperatura desse recipiente a 273 graus Celsius. Ele pegou como referência a escala Celsius. E ele percebeu que o volume do gás dobrou. Ele elevou mais essa temperatura para 546 graus Celsius e ele viu que o volume do gás aumentou em 1 unidade. Ou seja, se ele dobra a temperatura, o volume do gás aumenta em 1 unidade. E ele pensou o seguinte, que se ele reduzisse a temperatura até menos 273 graus Celsius, esse gás iria ocupar um volume zero. Ou seja, o volume ocupado pelo gás seria zero. Daí estabeleceu uma escala onde nós temos aqui o zero, que é o valor absoluto, e essa escala Kelvin não tem valor de temperatura negativo. Bom, vamos então relacionar as três escalas. Nós temos aqui a primeira escala, Celsius, a escala Fahrenheit, variando de 32 graus a 212 graus. Novamente, nós temos essa escala com essa variação, comparando ela com a escala Celsius. E nós temos a escala Kelvin, variando de 273 a 373. Vamos aqui pegar os 0 graus da escala Celsius e os 100 graus da escala Celsius. Vamos pegar aqui uma temperatura qualquer, vou chamar de θC da escala Celsius, θF da escala Fahrenheit e θK da escala Kelvin. Vamos estabelecer primeiro a relação entre Celsius e Kelvin, que é bem mais tranquila. Se você analisar essas duas escalas, a escala Celsius varia de 0 a 100 graus. A escala Kelvin varia de 273 a 373. Ou seja, temos uma variação de 100 graus. Portanto, a relação entre a escala Celsius para a escala Kelvin vai ser que a temperatura na escala Kelvin vai ser igual à temperatura na escala Celsius mais 273. Ou seja, θK
é igual a θc mais 273. Essa aqui é chamada de relação de conversão. Nós aqui estamos convertendo a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin. Vamos agora estabelecer a relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Vamos pegar novamente as nossas escalas. Vou pegar aqui na escala Celsius um pedaço, vou chamar esse pedaço de A. Vou pegar ainda na escala Celsius outro pedaço e vou chamar esse pedaço de B. Na escala Fahrenheit, eu vou pegar um pedaço e vou chamar esse pedaço de C. Vou pegar um outro pedaço na escala Fahrenheit e chamar esse pedaço de D. Vamos comparar esses pedaços usando o teorema de Thales. Nós vamos fazer o todo pelo pedaço igual ao todo pelo pedaço. Daí nós temos que A sobre B é igual a C sobre D. Ou seja, o todo A pelo pedaço B e o todo C pelo pedaço D. O tamanho do pedaço A vai ser 100 graus menos 0 graus. O tamanho do pedaço B vai ser θc menos 0 graus. O tamanho do pedaço C é 212 graus menos 32 graus. O tamanho do pedaço D é θf menos 32 graus. Daí nós temos que 100 menos 0 sobre θc menos 0 é igual a 212 menos 32 sobre θf menos 32. Pessoal, nós não podemos cortar esse menos 32 à direita da igualdade do numerador com menos 32 do denominador. Não façam isso. Aqui a gente tem um conjunto. Vamos então fazer 100 menos 0 e θc menos 0 e 212 menos 32. Resolvendo, nós temos 100 sobre θc igual a 180 sobre θf menos 32. Aqui nós podemos cortar um zero do 100 com o zero do 180. Daí ficamos com 10 sobre θc igual a 18 sobre θf menos 32. Mas notem que 10 e 18 são números divisíveis por 2. Então a gente pode dividir 10 e 18 por 2. Daí 10 por 2 fica 5, 18 por 2 fica 9. Daí nós temos que 5 sobre θc é igual a 9 sobre θf menos 32. Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos que 9 θc é igual a 5 vezes θf menos 32. Passando o 9 dividindo e o 5 dividindo, nós temos que θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Essa é a relação de conversão. Nós aqui estamos convertendo valores de temperaturas específicas da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Essa equação é conhecida como equação da conversão. Vamos então estabelecer a relação entre Fahrenheit e Kelvin. Nós vimos que para converter da escala Kelvin para a escala Celsius, nós temos a relação θk é igual a θc mais 273. Vou isolar o θc. Nós temos mais 273, vai passar para o lado do θk menos 273. Daí ficamos com θc é igual a θk menos 273. Nós sabemos que tudo que for feito de um lado da igualdade da equação deve ser feito do outro lado da igualdade, pois assim nós não iremos alterar a nossa equação. Daí eu vou multiplicar a esquerda da igualdade e a direita da igualdade por 1 sobre 5. Estou multiplicando pelo mesmo valor, daí nós não iremos alterar essa equação. Nós iremos obter então θc sobre 5 igual a θk menos 273 sobre 5. Mas nós vimos que θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Substituindo θc sobre 5, nós temos que θf menos 32 sobre 9 é igual a θk menos 273 sobre 5. Portanto, pessoal, é comum você ver nos livros de física a relação θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9 igual a θk menos 273 sobre 5. Agora você pode converter qualquer valor de temperatura específico de uma escala para outra usando essa identidade. Bom, vamos então ver relação entre as variações de temperatura nas escalas. Nós temos aqui as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nós temos aqui a variação Δθc da escala Celsius. Temos Δθf da escala Fahrenheit e Δθk. A escala Celsius ela tem uma variação de 100 graus. A escala Kelvin também vai ter essa variação de 100 graus.
A escala Celsius tem uma variação de 100, a escala Kelvin também tem uma variação de 100. Então é fácil perceber que a variação ΔθK é igual à variação ΔθC. Ou seja, a variação da escala Celsius é a mesma variação da escala Kelvin. Já com relação à escala Fahrenheit, nós temos o seguinte. Se eu pego a variação ΔθC, essa variação vale 100. Já na escala Fahrenheit, a variação ΔθF vai ser 212 menos 32. Daí a variação será de 180. Então, olha só, na escala Celsius nós temos a variação de 100. Na escala Fahrenheit nós temos uma variação de 180. Daí nós temos uma relação entre as variações de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit do tipo ΔθF vai ser igual a 1,8 ΔθC. Ou seja, se eu faço a variação de 2 graus na escala Celsius, nós temos uma variação de 3,6 graus Fahrenheit. Em alguns livros de física, ou até mesmo em provas de concurso ou vestibular, você vai ver essa relação de variação de temperatura da seguinte forma. Nós temos que ΔθF é igual a 1,8 ΔθC. Daí, se eu escrever 1,8 em fração, nós temos que 1,8 é equivalente a 9 sobre 5. Então, nós temos que ΔθF é igual a 9 sobre 5 ΔθC. Passando 9 dividindo, nós temos que ΔθC sobre 5 é igual a ΔθF sobre 9. Pessoal, não confunda com a equação de conversão que nós vimos. Aquela equação θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9 é para a gente converter temperatura específica. Aqui a gente está mexendo com variação de temperatura. Não façam confusão. E na escala Fahrenheit, nós temos ali a temperatura de 212 graus. É comum aparecer também 212,12 graus Fahrenheit, mas a gente usa mais 212 graus Fahrenheit. Bom, espero que tenha entendido. Deixe aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima aula. Valeu!